Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta apresentação especial da noite na Escola de Profecia. Como eu falei ontem, este mês vai ser de muito aprendizado, de muita atualização profética e também de muita palestra. Iremos abordar aqui temas de extrema importância para o tempo do fim. Iremos ver como as profecias estão se cumprindo diante de nós agora. Não vai ser uma série, serão apenas temas que nós iremos aqui debater, iremos tratar de forma mais profunda, de forma mais elaborada, para que nós entendamos aonde vivemos na história profética. Desde já agradeço a sua companhia, deixe o seu like, permita com que este vídeo chegue a mais pessoas, compartilhe, deixe o seu comentário em relação àquilo que iremos tratar neste vídeo. E porque a nossa conversa vai ser um pouco longa, nós vamos orar agora buscando a presença do Senhor e em seguida iremos entrar neste tema. Vamos juntos. Obrigado, Senhor, por esta hora da noite, obrigado pelas bênçãos do trabalho, pelo dia, pelo sustento que o Senhor nos dá. E agora, Pai, viemos em Sua presença nestes momentos habituais, onde vamos estudar a Sua palavra, iremos aprofundar, Senhor, o conhecimento sobre os eventos finais e que assim possamos estar preparados e capacitados para dar o grande testemunho que o Senhor nos chamou a dar. Dá-nos ânimo, dá-nos força, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema para hoje é o ecumenismo religioso. Sabe, queridos, falar do ecumenismo religioso é um vasto assunto. Nós precisaríamos talvez de umas 3, 4 palestras só para tratar disto. Mas porque talvez não temos esse tempo todo, nós vamos procurar aqui de forma resumida abordar sobre essa questão. O ecumenismo religioso. Vamos primeiro à definição do assunto. De acordo com as enciclopédias, ecumenismo é um movimento dentro do cristianismo que busca a unidade e a cooperação entre diferentes denominações cristãs, promovendo o quê? O diálogo, o respeito mútuo e o reconhecimento do que as igrejas têm em comum, mesmo diante de suas divergências históricas e doutrinárias. Uma definição muito interessante é buscar encontrar o que as igrejas têm em comum a despeito das diferenças doutrinárias, diferenças históricas. Isto é muito bonito e logo de cara a definição nos mostra um movimento bastante plausível para a sociedade num contexto de conflitos armados, num contexto de rivalidade entre as nações, rivalidade entre potências, rivalidade entre comunidades religiosas. Parece que de fato o ecumenismo vem para promover um bem para a sociedade. Vejam aqui, neste site muito interessante sobre a defesa dos direitos humanos, é dito que, mundo afora, o ecumenismo engloba uma vasta gama de iniciativas e práticas voltadas para fomentar a compreensão e o respeito mútuo entre as diferentes denominações cristãs. E os irmãos sabem que, anualmente, o movimento ecumênico vem promovendo a Semana de Oração de Unidade Cristã. E, por acaso, há uns 2 anos atrás, o tema para esta Semana de Oração de Unidade Cristã era o domingo como sendo a marca da unidade cristã. Muito interessante. Vejam aqui, esta Semana de Oração de Unidade Cristã é uma iniciativa que reúne igrejas de todo o mundo para reflexões e orações pela unidade. Eu agora quero vos mostrar que esta questão de unificação de igrejas não é um assunto tão novo assim, é um assunto profundo e no final eu vou vos mostrar que, na verdade, este movimento ecumênico que nas enciclopédias, nas revistas, nos jornais aparece como um movimento benéfico para a sociedade, na verdade, nada mais é do que um instrumento de Roma para devolver a supremacia perdida. Fiquem comigo nesta apresentação que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. A propósito, deixem vossos comentários, vossas dúvidas em relação ao tema aqui tratado. Vamos lá um pouquinho de história agora. Nós sabemos que Cristo funda uma igreja que é a igreja cristã, através dos apóstolos, que era uma igreja pura e fiel, de acordo com Apocalipse capítulo 2. A igreja de Éfeso era uma igreja pura e fiel. Nós podemos ver a descrição da igreja primitiva no livro de Atos, capítulo 2, também o capítulo 4, descreve muito bem como os primeiros cristãos
viviam. Mas ao longo do tempo e depois da morte dos principais apóstolos, um novo movimento surge que buscou minar a verdade. Podem ler o livro Grande Conflito, o capítulo Como Iniciaram as Trevas Morais dentro da Igreja Cristã. Podem estudar também Apocalipse, capítulo 2 e 3, a Igreja de Pérgamo, que significa uma mistura entre o paganismo e o cristianismo, dando assim o nascimento de um filho. O filho da perdição, que Paulo descreve como uma apostasia, que viria para corromper a igreja, que viria e se assentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus, impor leis de Deus, ou seja, mudar as leis de Deus. Mas ao longo do cristianismo, houve certos momentos em que uma batalha tremenda estava sendo travada, uma batalha entre a verdade e o erro. Ou seja, houve cismas, houve brigas, houve desentendimentos. Mesmo quando se fundou a Igreja Católica Romana, a Igreja Papal, houve cisma. E estes desentendimentos, por exemplo, levaram ao Concílio de Niceia, no ano 325, que foi convocado pelo imperador Constantino, onde se debateu uma série de questões, como, por exemplo, a questão da divindade de Cristo. É verdade que a palavra de Deus aborda a divindade de Cristo de forma bem completa e bem clara. Existiam mesmo no tempo dos apóstolos os ibionistas, que negavam a divindade de Cristo, os docetistas, que negavam a humanidade de Cristo. Portanto, este problema começou mesmo no tempo dos apóstolos. Já havia este debate. Mas foi neste concílio de Niceia que então entendeu-se que, de fato, Cristo é Deus. O concílio de Constantinopla, em 381, também abordou uma questão semelhante. Só para os irmãos perceberem que ao longo da era cristã houve sempre divisões, houve sempre diferenças de opiniões em relação a temas bíblicos. De fato, estes dois concílios, Niceia e Constantinopla, reuniram bispos de várias regiões do império, não apenas de uma igreja local. E isto é considerado, ou seja, a história considera como uma reunião ecumênica, pois reuniu diferentes pessoas para lidar com questões controversas no tempo, certo? Mais adiante, houve o cisma do Oriente, no ano 1054, onde dividiu-se a Igreja Cristã em duas grandes tradições. No Ocidente, permanece a Igreja Católica Romana, liderada pelo bispo, pelo Papa de Roma, enquanto que no Oriente surge a Igreja Ortodoxa, a Igreja do Oriente, sob a autoridade do Patriarca de Constantinopla e outros patriarcas. Então vejam, o cisma do Oriente dividiu a Igreja em duas tradições: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Cristã de Constantinopla. Quais foram as principais causas desse cisma do Oriente? É que o Papa, lá em Roma, reivindicava a primazia universal sobre toda a Igreja. Mas os patriarcas do Oriente reconheciam o Papa apenas como o primeiro entre os iguais, sem autoridade absoluta. Então vejam que este cisma do Oriente foi causado principalmente pela negação à autoridade do bispo de Roma, à autoridade papal. Queridos, nós sabemos que mais à frente, no século XVI, houve a Reforma Protestante, que criou mais uma divisão entre a cristandade. Martinho Lutero, em 1517, afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, protestando assim contra a doutrina de salvação da igreja católica. A intenção inicial da reforma protestante era de reformar a igreja católica por dentro, mas como nós sabemos, o movimento ganhou um caráter de ruptura. Vamos ver então os motivos desse cisma da reforma protestante. É que os protestantes defendiam só a escritura, somente a Bíblia como autoridade de fé e prática, enquanto que os católicos sustentavam a Bíblia e a tradição, interpretada pelo magistério da igreja e também pelo Papa. Colocavam a tradição acima da palavra de Deus. Os protestantes pregavam a justificação pela fé, sola fide, sem necessidade de obras para alcançar a salvação. Ao passo que a Igreja Católica ensinava a fé, mas as obras, incluindo o quê? Os sacramentos como meio de salvação. Os reformadores recusaram o Papa como sendo o chefe da Igreja cristã
Isso quebrou a unidade institucional da cristandade ocidental. Mas o motivo para aquela divisão e o surgimento da reforma protestante. Os reformadores protestantes negavam a supremacia de Roma, negavam a supremacia do Papa de Roma. Este é o ponto. O cisma entre a Igreja Católica e o movimento protestante em particular trouxe consequências. Quais foram as consequências? Novas denominações cristãs, surgiram os luteranos, os calvinistas, anabatistas, anglicanos e outras denominações. Surgiram guerras religiosas na Europa. Queridos, houve uma fragmentação duradoura do cristianismo ocidental, criando o quê? Uma diversidade de igrejas protestantes ao lado do catolicismo. E é isto que o catolicismo não gostou, porque segundo Roma, apenas ela é a igreja verdadeira, com a exclusão de toda outra forma de culto. Para Roma não existe pluralidade religiosa, pluralidade cristã, pluralidade denominacional. Agora, para fazer um resumo, vamos escutar as palavras deste homem, daquilo que já falamos até agora, que de fato aconteceu. Os cismas na história da igreja cristã. Vejam aqui. Somos católicos. Então, tivemos um cisma no final do primeiro milênio, surge a Igreja Ortodoxa Oriente e Ocidente, duas igrejas. Depois, 500 anos mais tarde, veio Lutero com os seus protestos. 3 igrejas em 1500 anos. 3 denominações, não 3 igrejas. Então, a partir dos protestos de Lutero, 33 mil novas denominações. Veremos ainda com mais detalhes sobre este homem. O fato interessante aqui é que ele diz protestos de Lutero. Não é reforma protestante, segundo ele. São protestos de Lutero. Lutero que é culpado por toda esta situação, certo? Agora, qual foi a resposta que Roma deu ao movimento protestante? Qual foi a resposta que Roma deu à reforma protestante? Vejam aqui. No contexto da reforma protestante, surge então a Companhia de Jesus. Em 1540, o Papa Paulo III aprovou oficialmente a ordem religiosa jesuíta. E Inácio de Loyola, um ex-militar convertido, interessante, ele estruturou a ordem como sendo uma espécie de quê? De exército espiritual do Papa. Inácio de Loyola foi escolhido por Roma para estruturar o exército especial do Papa para guerrear as suas batalhas contra quem? Contra o movimento protestante. Os membros dessa ordem jesuíta deviam fazer o quê? Votos de pobreza, votos de castidade, obediência e um voto especial de obediência direto a quem? Ao Papa. Eles deviam estar dispostos a sacrificar-se, deviam estar dispostos a passar fome, deviam estar dispostos a não se casar, deviam estar dispostos a matar pessoas da família, ou seja, eles deviam estar dispostos a tudo em nome da obediência ao Papa de Roma. Vejam aqui, no livro Grande Conflito, a irmã White escreve: nesse tempo, em que tempo? No contexto da Reforma Protestante. Nesse tempo, foi criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado, separados de laços terrestres de interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas o quê? A razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da sua própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poder. É assim como a irmã White descreve esta ordem jesuíta: cruel, sem escrúpulos, capaz de fazer qualquer coisa para obter o poder. E não para por aqui, vejam só. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem a quê? Irmãos, qual é o objetivo principal dos jesuítas em adquirir poder ao longo das eras? Qual é o foco de sua missão? Em tudo que vem fazendo no mundo, qual é o foco principal de sua missão? Vejam só. Subverter o protestantismo.
acabar com o protestantismo, acabar com a reforma protestante, curar as divisões que a reforma protestante trouxe. Mas a reforma protestante, ou seja, a divisão foi causada, pois o próprio Jesus Cristo diz que a minha palavra é o quê? É espada que corta, que divide o erro da verdade. Mas eles então querem acabar com essa divisão, criando esta ordem secreta jesuíta para acabar com o movimento da reforma protestante e também restabelecer a supremacia papal, a supremacia perdida. Certo, então vejam que no início, ou seja, nos séculos XVI, XVII, esses jesuítas estavam na linha da frente da Contra-Reforma. Contra-Reforma é um movimento dentro da Igreja Católica para combater a Reforma Protestante. Por isso que era chamada Contra-Reforma. E eles estavam defendendo a fé católica contra os protestantes. Eles escreviam, pregavam, escreviam livros, artigos para refutar as doutrinas da Reforma. E eles eram também grandes debatedores de teologia com os crentes ou teólogos reformados. Muito interessante. E a propósito, é uma coisa que está procurando ser feita novamente nos nossos dias. Veremos daqui a pouco. Vamos continuar. Os jesuítas expandiram o catolicismo para novas terras, na América, na Ásia, na África, ajudando o quê? A compensar a perda que a Igreja Católica teve dos fiéis na Europa por causa da Reforma Protestante. Vejam aqui. Quando apareciam como membros de sua ordem, neste caso os jesuítas, ostentavam o quê? Santidade. Visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem. Mas vejam, irmãos, que sob esse irrepreensível exterior ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio dos jesuítas, o princípio fundamental da ordem, de que os fins justificam os meios. Eu penso que está claro. Vamos continuar porque não temos muito tempo aqui. Vejam só, sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminho aos cargos do governo. Sim, foram subindo e alcançando os mais altos cargos do governo de diversas nações. Ocuparam cargos como conselheiros de reis, conselheiros de príncipes, professores de filhos dos príncipes da terra. Fundaram escolas, colégios, uma vasta rede para influenciar as doutrinas católicas. Vejam só, Grande Conflito, página 235. Para lhes dar maior poder, foi promulgado o quê? Uma bula restabelecendo a Inquisição. Tais foram os meios que Roma invocara a fim de apagar a luz da reforma, para retirar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a superstição da Idade Média. Eu penso que ficou claro. Desde o seu surgimento, desde a sua fundação ou formação, o objetivo central dos jesuítas é destruir a reforma protestante. E os irmãos podem ver isto na Igreja de Jesus na Itália, que é a principal igreja jesuíta do mundo. Lá dentro da igreja existe esta estátua, onde vemos aí uma mulher segurando uma cruz, jogando para o chão alguns homens considerados hereges. E podem ver, aí embaixo está aí uma estátua de um anjo rasgando um livro. Que livro é esse? É a Bíblia. Queridos, esta é a maior prova, é a maior confirmação. Esta, na verdade, é uma mensagem que os jesuítas estão dando de qual é a sua função, a sua missão. Destruir a Bíblia, destruir a palavra de Deus, destruir a reforma protestante. Mas não se esqueçam que nós estamos falando de ecumenismo religioso. Vamos chegar lá. Estou dando aqui alguns pontos históricos para que o assunto fique ainda mais claro. Vejam que, ao longo dos séculos posteriores, algumas guerras foram forjadas. Alguma agitação militar foi então forjada, principalmente por esta Companhia de Jesus, por esta ordem jesuíta. Com que propósito? Vejam aqui. É claro que não há dúvidas que os jesuítas foram os principais protagonistas das duas guerras mundiais. A propósito, mesmo a guerra revolucionária
na América foi protagonizada pelos jesuítas de Roma. Vejam aqui palavras de Abraham Lincoln, o então presidente da América. Vejam só. Ele diz que, infelizmente, sinto cada vez mais todos os dias que não é somente contra os americanos do Sul que estou lutando. É mais contra o Papa de Roma, seus perfumados jesuítas e escravos cegos e sedentos de sangue. Palavras de Abraham Lincoln. Não é apenas contra os americanos do Sul que eu estou lutando. Esta batalha está sendo conduzida pelos jesuítas de Roma, com um objetivo. Vejam aqui também. Estou lendo citações históricas. Num livro de Alberto Rivera, é dito o seguinte: de fato, os papas se envolveram e instigaram a maioria, se não todas as guerras europeias ao longo dos séculos. Edmond Paris, no seu livro O Vaticano contra a Europa, escreve que o Papa, em seu ódio aos cristãos ortodoxos, isto no contexto da Primeira Guerra Mundial, sim? O Papa, em seu ódio aos cristãos ortodoxos, incitava continuamente o imperador Francis Joseph, da Áustria-Hungria, a castigar os sérvios. Vejam que ele diz que pode-se dizer especificamente que em 1914, que foi o ano do começo da Primeira Guerra Mundial, a Igreja Romana iniciou uma série de guerras infernais. Uma série de guerras infernais. Em 1918, com o Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial. Na verdade, não havia acabado todo o seu plano, o seu objetivo. Isto foi, então, restabelecido com a Segunda Guerra Mundial. Vejam aqui. Alberto Rivera volta a dizer que o Papa esteve tanto na Segunda Guerra Mundial quanto Hitler e o católico Mussolini, e, portanto, igualmente culpado pelo assassinato de 6 milhões de judeus. Estou lendo citações, estou lendo livros apenas, não são minhas declarações. E, de fato, achei interessante, pois a própria BBC News Brasil saiu e disse que a carta que mostra que o Papa Pio XII provavelmente sabia do extermínio nazista em 1942, antes do que admite o Vaticano. Não se trata de teoria de conspiração. São dados reais. São dados reais. Agora, após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu no contexto romano, no contexto jesuíta, neste contexto de buscar restabelecer a supremacia papal, destruir o protestantismo? O que aconteceu? Vejam aqui. O fim da Segunda Guerra Mundial resultou, primeiro, na criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 24 de outubro de 1945. 3 anos depois, em 1948, formou-se o Concílio Mundial das Igrejas. Eu vou chegar lá daqui a pouco. O que é o Concílio Mundial das Igrejas? O que o Concílio Mundial das Igrejas está fazendo? Não só. 14 anos depois, em 1962, realizou-se o quê? O Concílio Vaticano II. Vamos começar com a ONU. O que a ONU trouxe de diferente neste contexto pós-Segunda Guerra Mundial? O que a ONU trouxe? Vejam aqui. Através da ONU, algumas declarações de direitos humanos entraram em vigor. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, trouxe princípios de liberdade de consciência, liberdade de crença e de culto, que serviram como base comum para religiões se respeitarem mutuamente. Muito bom, bonito, plausível o trabalho da ONU, que trouxe o quê? Liberdade de consciência, para que as religiões se respeitem mutuamente no mundo. Interessante. Vejam só também. A Organização das Nações Unidas apoia iniciativas como o quê? A Aliança das Civilizações da ONU, formada em 2005, que promove o quê? Cooperação entre culturas e religiões para reduzir extremismos. Interessante. Para reduzir-se o extremismo, para reduzir-se o terrorismo, tem de haver essa organização que une religiões. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, neste caso, os Objetivos de 2030, a ONU convoca religiões e igrejas a cooperarem em áreas como o quê? Combate à pobreza, educação, saúde, preservação ambiental. Então diríamos que a ONU, sim,
está empenhada em unificar as religiões, em unificar as igrejas como um meio para alcançar um mundo melhor, como um meio para alcançar a paz, como um meio para alcançar o quê? Um planeta pacífico, a paz entre as nações. É interessante que Robert Mueller, que foi o ex-secretário assistente das Nações Unidas, ele falou certa vez que o seu grande sonho era unir as grandes religiões do mundo com a ONU para trazer a paz plena no mundo. Mas ele fala também no contexto de governo mundial e governo divino. Vejam só. São palavras de Robert Mueller. Ele diz que creio firmemente hoje que o cumprimento da nossa futura paz, justiça, felicidade e harmonia neste planeta não dependerá de um governo mundial, mas de um governo divino, ou governo cósmico. Interessante. Ele diz que a nossa paz não vai depender apenas de um governo mundial, mas sim também de um governo divino, de um governo cósmico. Ele diz também: meu grande sonho é conseguir uma grande aliança entre todas as grandes religiões e as Nações Unidas.